Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Este programa é editado diretamente dos estúdios da Forte TV, aqui em São Paulo. E o nosso assunto de hoje é um assunto que interessa muito aos gestores de maneira geral, aos futuros gestores também, enfim, a todas as pessoas que estão ligadas ao trabalho nas empresas. O nosso assunto de hoje, vamos falar sobre aspectos jurídicos do teletrabalho e do home office, isto é, o trabalho em casa. É uma atividade que cresce muito. Hoje, no mundo inteiro, se calcula que 60% a 70% dos trabalhadores, de alguma maneira, estão trabalhando em casa, ou em período integral, ou em período parcial. E, evidentemente, isso muda muito os aspectos dos jurídicos do trabalho. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que um especialista no assunto, e nós trouxemos aqui Volney Tadeu Ferreira. Muito obrigado pela sua presença, Volney, um prazer. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Ele é diretor jurídico e executivo também da Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, portanto, é uma pessoa ligada a esse aspecto todo, além de ser advogado, evidentemente. Diretor da BRH Brasil, além de ser advogado, administrador, tem pós-graduação em RH. Então, é isso, Volney, e vamos mostrar ao pessoal quais são os aspectos mais importantes para o lado jurídico, principalmente do teletrabalho, tá certo? Com e certeza. A primeira pergunta, evidentemente, é o que é teletrabalho e como essa atividade hoje se desenvolve no Brasil? Bom, Luiz, primeiramente, muito obrigado a você e a toda a produção da Forte pela oportunidade que dá a nós, especialmente da Sobrate, primeira e única entidade do gênero no Brasil, que há 16 anos já estuda e desenvolve e difunde o teletrabalho no Brasil e interliga com toda a América Latina em nome, talvez, do maior público já em teletrabalho na América Latina, que é o Brasil hoje. Bem, primeiramente, o teletrabalho, é bom que se distingua, hoje é aquela atividade realizada intelectualmente através de modalidades de comunicação e informação. Então, nós chamamos as TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, é o trabalho realizado à distância, fora dos locais tradicionais de trabalho, que seriam a empresa, as unidades da empresa, porém, através das modalidades de informação e de comunicação. A gente popularmente, de uma forma abreviada, que é muito comum no americano, abreviou para Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs. Tá Okay? certo. E hoje no Brasil, o que nós temos? Não há uma legislação específica para isso. Nós temos apenas uma mudança legislativa que ocorreu em dezembro de 2011, através da Lei 12.551, que ela modificou um parágrafo de um artigo da CLT, que é o artigo 6º. E ela, no parágrafo único, incluiu que a modalidade de controle, de subordinação da empresa sobre o trabalhador poderia ser exercida através exatamente de informática, de softwares, enfim, de equipamentos de controle e de supervisão do trabalho. Então, trouxe, a partir desse momento, um incentivo maior e uma relativa segurança àqueles que adotam o teletrabalho. Por que relativa? Porque ele não é muito claro sobre as modalidades. O trabalho em casa, não através do teletrabalho, mas o trabalho em casa já era regulado desde 1943 na CLT. O que aconteceu é que, por não existir na época, não se falava em controle ou subordinação à distância. Lógico. Isso veio a acontecer recentemente, então, a partir de dezembro de 2011. Já a partir dessa modalidade, o teletrabalho vem se desenvolvendo, e eu vou te dizer com alguma surpresa e até para os nossos ouvintes, principalmente na área pública. Olha que curioso. Interessante, né? A área pública tem sido um exemplo para isso. Nós temos hoje modalidades muito bem sucedidas de teletrabalho no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no TCU, o Tribunal de Contas da União, onde foi um dos pioneiros a adotar. A
própria Receita Federal, alguns tribunais regionais do trabalho e agora até a própria Corregedoria da Justiça do Trabalho baixou uma portaria, uma resolução autorizando os tribunais do trabalho a adotarem o teletrabalho, o que mostra que a modalidade já sendo adotada nos principais poderes judiciários trabalhistas do país, certamente é porque a modalidade já permite essa segurança. Permite, é verdade. Agora, no Brasil está crescendo, mas não da mesma forma que cresce em outros países, onde o crescimento é muito maior. Perfeitamente. Você acha que isso acontece porque não há ainda essa regulamentação jurídica mais específica sobre o teletrabalho? Quer dizer, as empresas ficam com certo receio de entrar numa fria, né? Num Exatamente. Processo de reclamações. Existem ainda muitas lendas a respeito do teletrabalho e alguns temores, de certa forma, que poderíamos dizer justificados, mas que ao longo do tempo, da prática, eles vão certamente ser superados. Eu vou dar alguns exemplos. Controle, por exemplo, de jornada do trabalho é uma que as empresas ficam apavoradas, porque hoje, com o registro eletrônico de ponto regulado pelo Ministério do Trabalho, exigido para situações em que a empresa adota o controle eletrônico, e cá entre nós é impossível hoje você controlar trabalhadores se não tiver o controle eletrônico, as modalidades, a rapidez, a necessidade exige isso. Então, há um temor de que o trabalhador vai ficar fora de horário trabalhando, eu não vou poder controlar, aí vou ter que pagar horas extras sem ter essa possibilidade, ou o trabalhador à distância vai se acidentar, e aí eles começam a criar lendas. Não é? Hoje, o teletrabalho, na forma como está desenvolvido, os softwares existentes de controle, de administração, já são todos muito bem desenvolvidos e suficientes para isso. O Brasil, ele está até certo ponto atrasado em relação ao mundo quanto ao teletrabalho. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, já possui orientações e convenções sobre isso há mais de 20 anos. Né? E o Brasil não seguiu ainda essas recomendações. Na América Latina, nós temos vários países que já regulam o teletrabalho. A própria Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Argentina, o México e, óbvio, os Estados Unidos, pelo desenvolvimento que possui, há regras próprias, inclusive, para a área pública e para a área privada. A Europa, Portugal, Espanha estão muito bem desenvolvidos. A Rússia, coisa de uns 2 anos, divulgou todo um regramento sobre o teletrabalho. E o Brasil ainda está bastante engatinhando um pouco, tímido em relação a isso, engatinhando. Nós temos 2 projetos de lei do Senado, oriundos do Senado, de 2013, o 254 de 2013 e o 326 de 2013, ambos tentando regular. E estão correndo normalmente no Senado e tendem a trazer novidades em breve. Tá certo. Então, precisamos avançar. Avançar, sem né? dúvida. Um outro problema que eu vejo, talvez, também, seria a própria postura dos gestores brasileiros, alguns que só ficam tranquilos quando estão vendo o trabalhar, Sim, né? sim. Quer dizer, produzir ali na frente dele, que ele pode controlar. E isso realmente, eu acho que também impede um pouquinho. Aí já é uma questão comportamental. Comportamental do né? gestor, Já é a exatamente. cultura ainda. Né? Tanto que a implantação correta hoje de um teletrabalho nas empresas, ela obrigatoriamente tem que passar pela sensibilização dos gestores. Dos gestores, sem dúvida, é verdade. Porque ainda existe também essa lenda de que se eu não estiver vendo o meu trabalhador, o meu subordinado, ele não estará trabalhando. Não é? Né? É verdade. Muitas vezes, eu em algumas exposições, palestras que fazemos, nós mostramos para as pessoas que estão lá dentro, né? Fala, neste momento o seu subordinado está trabalhando, está realizando o seu trabalho e você não está vendo. Talvez trabalhando até mais do que se o Exatamente. gestor... Em alguns casos é muito comum nós estarmos numa sala, talvez num auditório fechado,
não é? E a 1 metro dali, a 2 metros, ou se estivesse a quilômetros, o subordinado está realizando o trabalho sem a presença do supervisor. É verdade. Então, não é a distância que vai fazer o subordinado realizar o trabalho. Não é? É uma questão de conscientização. De cada um. Então, essa cultura, esse comportamento, a mudança desse comportamento necessário, se faz com sensibilização. Tem que trabalhar. E a BRH tem feito alguma coisa nesse sentido de sensibilizar os gestores? Nós estamos fazendo divulgação das melhores práticas em gestão de recursos humanos, que incluem, por exemplo, mostrar aquelas empresas que têm adotado e que na esfera privada e que têm dado muito sucesso. Nós temos hoje várias empresas já que podem ser tidas como cases fabulosos de sucesso. A Edenrede tem um belíssimo trabalho, o Citibank, o banco, são empresas que possuem a modalidade de teletrabalho muito bem desenvolvida. E trazendo essas boas práticas, a gente mostra como ela deve ser realizada com a melhor forma. Agora, o teletrabalho, quando a gente fala em si, tem que ser imaginado que há modalidades, desde um controle rígido, extremo, necessário, até uma liberdade total de controle. A Cisco, por exemplo, me permita citar, é uma empresa que possui uma modalidade de teletrabalho totalmente liberal, onde não existe controle nenhum a não ser entrega do resultado. Prazos de entrega. Exato. E se nós imaginarmos no outro oposto, uma empresa de call center, de teleatendimento, e que hoje você pode estar fazendo um contato com uma empresa que forneceu algo a você, você está ligando para um teletrabalhador. É verdade. Por que esse tem que ter o controle? Porque o teleatendimento ao consumidor, por exemplo, exige muitas vezes a realização de uma venda, de uma compra, de um contrato comercial. Exige um atendimento ao consumidor, pode ser uma operadora de saúde, pode ser uma orientação. Então, a gravação, o controle, tudo fundamental e exigido pelo PROCON ou pelos o Código do Consumidor e até pela Anatel. Perfeito. Então, nós temos modalidades bem distintas entre uma que é totalmente controlada, né? Não é? É necessário que haja o controle, obrigatório por lei, e outra onde numa entidade privada, numa empresa, numa realização, só se entrega resultado e você não importa o controlar se ele está presente, se ele conectou, se ele não conectou-se. Você falou sobre que no Senado e na Câmara já existem projetos de... você vê preocupação das autoridades nessa regulamentação do teletrabalho? Quer dizer, as nossas autoridades estão preocupadas com isso ou as coisas vão acontecendo devagarinho? Quer dizer, como é que você enxerga essa área? Olha, nós não estamos enxergando o governo em si, o poder executivo preocupado com isso. Isso, até certo ponto, é decepcionante para nós, principalmente da Sobrate, porque o Poder Executivo poderia dar mostras de realização disso e incentivar isso nas empresas. Principalmente no momento, por exemplo, que nós estamos vivendo um momento de crise, o teletrabalho pode ser uma alternativa importante para a redução. Aliás, hoje acabo de receber uma notícia de que o governo decidiu que irá utilizar o teletrabalho como uma das modalidades para ganhar produtividade, obter melhores resultados e até obter economias no momento que ele está precisando para fechar orçamentos e tudo mais. Mas, por exemplo, o Ministério do Trabalho até hoje não tem nenhum regramento a respeito. Eu queria trazer um exemplo muito positivo aqui, o exemplo da Argentina. A Argentina não tem uma legislação sobre teletrabalho, mas ele possui uma resolução onde ela orienta as empresas que quiserem adotar o teletrabalho como espera que seja feito. E se a empresa adotar aquele sistema, aquela modalidade, ela é obrigada a dar informações, ela é obrigada a seguir certos parâmetros, que envolvem segurança, envolve custeio, envolve as mais diversas questões ligadas ao teletrabalho. Então, é um incentivo muito importante, o que o nosso governo ainda não fez. Nós, por exemplo, não temos hoje uma medição eficiente.
Eu não sei te dizer, se você me perguntar exatamente quantos teletrabalhadores nós temos no país. Até porque muitas empresas adotam teletrabalho, mas não de uma forma... de maneira informal. Exatamente, é muito informal. Não tem um regramento, não tem um regulamento, não tem uma acordo ali preocupação. entre chefe e subordinado. Exatamente. Entendi. Então, imagine que eu seja uma empresa que quero implantar mais segurança no meu teletrabalho, né? Você, como especialista no assunto, como advogado, que sugestões você me daria para que eu não corresse nenhum risco, ou quase nenhum risco, né? A sua questão é valiosa e importante, porque nos dá a oportunidade de comentar sobre o que nós recomendamos sempre como medidas fundamentais para isso. Primeiramente, seria traçar um regramento interno, um regulamento interno, que vai envolver situações das mais diversas, como, por exemplo, quem fará o custeio disso? Quem cederá o equipamento? O trabalhador poderá ou não usar seu próprio equipamento para isso? O equipamento, quando a gente fala, é de comunicação e de informação. Sim, pode ser o notebook, o tablet, pode ser o celular, se ele poderá acessar com o seu celular e fazer informações, controles através dessa modalidade. Então, esse regramento que afeta inclusive questões como, por exemplo, o deslocamento ou não, transporte ou não do profissional. Envolve questões de quem irá custear a internet banda larga necessária para isso. Que softwares eu poderei instalar em meu notebook, além daqueles que necessários pela empresa para realizar o meu trabalho? Como eu deverei me portar em relação aos acessos? Poderei ou não acessar mídias sociais durante o meu expediente? Como será controlado o meu trabalho? Então, são perguntas necessárias e que vão exigir respostas obrigatórias para que o trabalhador e a empresa e mesmo os órgãos fiscalizadores tenham isso prático. Então, o regulamento interno é figura indispensável para isso. Além disso, ter um contrato de trabalho muito bem preparado para essas modalidades. Há situações hoje, por exemplo, que a OIT recomenda, o teletrabalho, se o trabalhador já está na empresa e a empresa vai adotar o teletrabalho, ele não pode ser obrigatório, ele tem que ser voluntário. Então, você tem que dizer... exatamente. A empresa podia obrigar as pessoas a trabalhar em casa. Então, a recomendação é de que seja voluntário, porque você muda. Tem trabalhador que a vida dele é ir para a empresa. Nós já vivemos isso. E tem trabalhador que, se trabalhar em casa, por problemas inúmeros, como às vezes ele tem animais, às vezes ele tem crianças pequenas em casa, às vezes não coincide horários com, por exemplo, obras, tem barulho, movimento de rua, pode atrapalhar. Então, são várias situações que, se você obrigar, você vai perder muito do seu trabalhador ao invés de ganhar com o teletrabalho. Não é então, um contrato de trabalho bem produzido é importante nessa hora. E em algumas situações, nós vivenciamos isso, há necessidade de envolver-se o sindicato. Os sindicatos, por exemplo, de processamento de dados aqui em São Paulo, ele exige que as empresas que forem realizar o teletrabalho comuniquem o sindicato previamente sobre isso. Então, comunique ou tem que ter um acordo assinado? Não necessariamente um acordo, mas comuniquem a forma como ele será realizado. É claro que, se tiver o acordo, fortalece. Porque o acordo, exatamente, o acordo sindical fortalece isso. É verdade. Então, essas situações precisam estar muito bem previstas para ser muito bem orientado tanto o gestor quanto o trabalhador. Agora, isso é complexo, né? Muito complexo. Se por acaso a empresa não tiver um Volney ali com ela, a Sobrate, ela auxilia nesse sentido ou não? Não, a Sobrate, ela disponibiliza cases, debates, literaturas, às vezes monografias, pareceres até de juristas sobre a melhor situação para adotar-se um teletrabalho. Mas ela não pode, porque ela não tem essa prerrogativa de fornecer orientação. Então, é recomendável que a empresa procure, por exemplo, estar bem assessorada juridicamente, por óbvio, mas também estar muito bem assessorada em sua área de tecnologia e de informação, a área de informática da empresa,
porque você imagina a comunicação que vai ser necessária entre o trabalhador externo e internamente. Você vai estar deixando, por exemplo, o seu notebook vulnerável, ele pode ser roubado, ele pode sofrer um assalto, É verdade, pode ter dados pode ser confidenciais violado, ali, um hacker, então precisa ter controles de senhas, acesso, password, e tudo isso precisa estar muito bem orientado pela área de informática da empresa para o trabalhador, para que ele tome todos os cuidados e as cautelas. Não baixar softwares que tragam vírus, que possam comprometer os sistemas da empresa. Haverá, conforme a situação, como eu demonstrei a você, de um extremo controle até uma liberdade total. O extremo controle, você tem que controlar a pessoalidade. Então, o software pode exigir, por exemplo, a digitação da pessoa em algum momento, ela colocar a digital, ou vai fazer uma leitura facial para ver se realmente quem está trabalhando é aquele empregado e não, hoje eu não estou bem, eu vou pôr minha esposa para trabalhar, vou pôr o meu filho que lida bem com informática, vou pôr o meu primo. Não pode. O trabalho sempre será pessoal enquanto vinculado à CLT. Eu acho que um dos aspectos mais complicados é esse do controle mesmo, né? Não como você deu o exemplo da Cisco, né? Sim. Que não só controla a entrega, tudo bem, mais fácil. Mas aquele que exige um controle maior, Sim. Como é que a empresa controla isso? Perfeito. Então, os softwares hoje estão muito bem desenvolvidos. Então, o software, por exemplo, controla a jornada de trabalho. Ele impede o trabalhador de trabalhar além do horário, ou pode impedir. Ele bloqueia o acesso e bloqueia totalmente o acesso à empresa, do trabalhador. O acesso remoto e até os equipamentos. Por exemplo, uma venda de passagens aéreas que é feita por telefone. Chegou um determinado momento que já deu a carga horária de trabalho, o software bloqueia o equipamento naquele sistema e ele não permite mais o trabalho. Da mesma forma, o software exige os intervalos necessários para essa pessoa. Deu o seu intervalo de almoço e refeição. O software bloqueia e só volta a funcionar 1 hora depois, ou 30 minutos, conforme a escala de trabalho. Os intervalos, por exemplo, também para que a pessoa possa usufruir de um relaxamento, principalmente quem trabalha digitando, 10 minutos, o software controla isso também. Como é feito? Se a pessoa estiver num atendimento telefônico, ele deixa terminar aquele atendimento e aí bloqueia. Interessante. São situações hoje previsíveis, não é? É verdade. E o controle da pessoalidade é muitas vezes feito de forma randômica. Por exemplo, o trabalhador fez o acesso na empresa. Em algum momento, o software vai bloquear e dizer, coloque a sua digital. Do contrário, o software vai ser bloqueado. E se ocorrer o bloqueio, é porque o trabalhador não estava lá na hora. E aí, quando ele retornar, ele tem que pôr a digital para fazer o acesso. A hora que ele fizer o acesso, o supervisor estará controlando isso à distância e verificará, olha, você foi acionado e não fez o acesso no tempo. Justifique por quê. Entendi. Então, o software hoje controla perfeitamente todas essas situações. Quer dizer, então até mesmo na hora que o trabalhador vai para o banheiro, é bom levar o seu notebook. Não, vai que seja naquela hora. Nesse caso, até para que não é que faça o controle, mas que ele diga por que ele não fez. Não estava lá. Há uma comunicação no software indicando que ele vai fazer uma pausa para, por exemplo, necessidades físicas. Quer dizer, ele mesmo comunica que vai pausar. Exatamente. Não tem um controle, não há uma exigência. Não é? Então, ele vai ser comunicado disso. Não é? Então, os softwares hoje são muito bem desenvolvidos para essas modalidades. Já. Me diga uma coisa, quais são as vantagens para a empresa de adotar o teletrabalho? Olha, primeiramente, nossa experiência mostra que o aumento de produtividade é muito grande. Quando eu falo muito grande, é assim, 15%, 20%. Bastante? Então, bastante. Nós temos os casos recentes, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, ele recentemente ampliou o teletrabalho porque ele alcançou mais de 30% de produtividade entre os servidores. Não é? Há empresas com as mais variadas alcances de produtividade nesse sentido. Por quê? Primeiro porque o trabalhador não perde, não se desgasta, principalmente nos grandes centros, aos deslocamentos para o trabalho.
Então, muitas vezes, e eu não falo só do home office, o teletrabalhador pode estar, por exemplo, numa lan house, numa livraria, ele pode estar em outro ponto trabalhando, ou num ponto de coworking, por exemplo, que é muito comum, tem uma unidade próximo da casa dele, ele vai trabalhar lá. Né? Então, o trabalhador ganha muito em questão de saúde física, não deslocamentos, a empresa, evidentemente, ganha em espaço, se ela não tiver de dispor de espaço para o trabalhador naquele sentido. Nós temos modalidades que são parciais e tem integrais. Tem trabalhador que em teletrabalho fica o tempo todo em casa. E tem outros que a empresa, por uma questão de não afastá-lo totalmente, para estar em contato, em reunião, para integrar a equipe, exige, por exemplo, 1, 2 ou até 3 vezes por semana. É muito comum essas modalidades também. Então, ganha-se em produtividade, ganha-se em redução de custos, ganha em confiança, porque a interação entre a empresa e o seu trabalhador é baseada na confiança, porque você vai confiar que o seu trabalhador está à distância realizando o seu trabalho. Você reduz possíveis custos com os deslocamentos que o trabalhador tem que fazer, em termos de vale transporte, por exemplo. Pode ocorrer mudança em relação a benefícios como o vale-refeição, que a pessoa não estará mais utilizando, embora esses benefícios hoje agreguem muito valor remuneratório, e a nossa recomendação são que se avalie muito bem para que não se faça essas mexidas sem que cause problemas maiores. E há situações para a empresa, por exemplo, em relação ao meio ambiente, porque você evitando deslocamentos, você está melhorando o ambiente, emissões de gases, CO2 e coisas desse tipo. Para o trabalhador tem ainda modalidades como ele ganha em termos de renovação de vestuário, porque ele não precisa, às vezes, de trabalhar de terno, coisa parecida, embora se recomende que ele realize na sua casa, se for um home office, o mesmo deslocamento, por exemplo, a mesma vestimenta, ele se apresente como se fosse trabalhar que é para ele mostrar até para os próprios familiares que ele está em trabalho, né? Então, há, sim, uma série de vantagens que se pode atribuir que a empresa ao tem que analisar. Né? Perfeitamente. Então, nós estamos chegando no fim, mas tem mais uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Hoje, já há condições seguras para implantar o teletrabalho nas empresas e entre os profissionais que vão utilizar do teletrabalho? Já temos essas condições seguras ou a coisa ainda está muito nebulosa? Nós podemos afirmar com toda certeza e segurança de que nós já temos todos os elementos para isso. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, que regula a matéria, a CLT é muito frágil, é apenas um parágrafo, um parágrafo único do artigo 6º. Mas o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem um enunciado, 428, que ele regula essa matéria, para que ele dá tranquilidade às empresas, para dizer, olha, desde que o trabalhador use o celular, mas como ferramenta de trabalho ou os controles informatizados, se ele tiver o controle, ele vai ter todas as garantias, todos os direitos dele. Se ele não tiver o controle, ele se assemelha a outras modalidades, como o trabalho externo, por exemplo, onde não há controle, não há hora extra. Agora, as empresas precisam se conscientizar. Ela não pode abrir mão de controlar a questões de medicina e segurança do trabalho, ela tem que verificar isso, ela tem que estar preocupada que o trabalhador não vá extrapolar horários, ela tem que punir se o trabalhador estiver realizando trabalho fora do expediente, à noite, de madrugada, que sejam prejudiciais à sua saúde, ela tem que realizar esse controle. Realizando isso, é absolutamente seguro. Nossas experiências, por exemplo, nas empresas que a gente conhece, que fez a implantação, não se encontra reclamações trabalhistas. Não é porque tenham sido feitas por nós, mas que foram feitas e bem feitas a implantação. Não se tem reclamações trabalhistas sobre tal modalidade. Todas as experiências reportadas a nós por empresas, colegas, enfim, são muito positivas no sentido de que, uma vez bem implantado, com regramento interno, com regulamento, contrato de trabalho e os controles, quando se faz necessário, transformam o ambiente do teletrabalho absolutamente seguro para as partes. Que bom. Bom, Ney,
o tempo passa rápido, né? Muito bom. Eu quero agradecer muito essa aula sobre teletrabalho. Não foi uma entrevista, foi mais uma aula mesmo. E eu quero deixar para você a câmera para suas despedidas. Se você quiser deixar uma forma de contato, um e-mail, ou enfim, um site, fique à vontade para deixar aqui para a gente, tá ok? Muito bem, eu convido aos telespectadores que nos acompanham que acessem o site da Sobrate, www.sobrate.org.br e deixe o meu e-mail pessoal para que possam eventualmente enviar suas dúvidas, um contato que é ferreira@ferreirarodrigues.com.br. Ficamos à disposição, tanto a minha pessoa quanto os diretores da Sobrate, para atender as questões que todos tiverem. Muito obrigado, Vonei. Agradeço bastante. Muito e até obrigado. uma próxima oportunidade. Bem, como eu disse para vocês, o assunto é interessante e acho que vale a pena se aprofundar. O Vonei deixou aí uma forma de contato. Entre em contato mesmo para esclarecer suas dúvidas. E agradeço também a sua atenção. Espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.